Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João, capítulo 6, versículos de 56 a 57. Nesta quinta-feira, dia 30 de maio, celebramos a festa do Corpo e Sangue de Jesus Cristo, também conhecida como festa de Corpus Christi. É uma festa típica da Igreja Católica. Padre Ivan, qual o significado desse momento, dessa festa tão celebrada pela Igreja Católica? Para nós, a solenidade do corpo e sangue de Cristo é a festa da comunhão. É a festa em que, para nós, a Eucaristia, de uma forma assim pública, bonita, se apresenta nesse dia. Porque lá na Quinta-feira Santa, houve a instituição da Eucaristia. Aqui já muda, é a celebração de um ato público para dizer, olha, estamos celebrando a Eucaristia e que nós acreditamos nesta presença real de Jesus, do pão e no vinho, seu corpo e sangue. Então, é a festa da Eucaristia, é a festa da comunhão. Padre Ivan, e sempre na festa de Corpus Christi acontece uma procissão na igreja, ou, no caso aqui da Igreja de Fátima, aqui na praça, em frente. Qual o significado dessa procissão? Toda a celebração da solenidade do corpo e sangue de Cristo, nós lembramos de que depois da Santa Missa, no final da missa, tem aquela procissão. E essa procissão significa o quê? É levar Jesus Eucarístico às ruas, às comunidades, para dizer, olha, nós cremos na Eucaristia, nós cremos nessa presença de Jesus, aqui e agora. Então, essa procissão é um ato público para mostrar também que nós fiéis, que nós cristãos, acreditamos nessa presença do corpo de Cristo, esse corpo eucarístico que se faz presente também nas ruas, nas comunidades, neste momento dessa procissão. Então, é um ato público, sobretudo, de demonstração da fé, dizer, nós acreditamos na Eucaristia. Aqui na Igreja de Fátima, a missa será realizada logo cedo, às 7 horas da manhã, seguida por uma procissão na praça. Como é que vai ser, Padre Ivan, esse dia? Depois da Santa Missa, então, a gente se dirige à praça, e lá na praça haverá os diversos momentos de adoração diante de Jesus na Eucaristia, no sacrário ali, como a gente diz, mais precisamente ali no ostensório, para a adoração, e acontecerá alguns momentos de adoração. E depois se conclui com uma oração em que nós somos convidados a continuar aquela caminhada no dia a dia da nossa vida. Todos nós já podemos ir nos preparando para esse momento, ouvindo agora o Evangelho do dia 30 de maio, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 11 a 17. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram, despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles, não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos, fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Padre Ivan, agora que ouvimos o Evangelho que fala sobre a multiplicação dos pães, qual a mensagem que tiramos deste texto? É uma mensagem muito bonita. Nós vimos aí que depois de um dia do povo acompanhar Jesus,
Jesus viu que aquele povo estava com fome. E a gente até diz que a gente com fome a gente não produz, a gente não anda. Ou numa linguagem mais nossa, né? Saco, não é? Seco não fica em pé, para dizer que o alimento é importante. E você vê não só o alimento aqui corporal, mas o alimento espiritual. E Jesus, quando perguntou aos discípulos, o que vamos fazer com tanta gente? Eles disseram, não, despede essas multidões e eles vão para casa. Aí Jesus disse, não, de forma alguma. O que é que vocês têm aí? Começou a trabalhar com eles a história da partilha e da solidariedade. E dessa partilha e dessa solidariedade conseguiu alimentar mais de 5.000 pessoas. Lembrando que a multiplicação dos pães tem todo o sentido de organização. Jesus mandou o pessoal sentar, porque naquele tempo os escravos não sentavam para as refeições, não é? E Jesus, nesse ato de sentar, ele quer também dizer que aquele povo também ali é livre neste momento. Me mandou sentar em grupos de 50, para dizer que aquele povo deve ser um povo organizado, deve ser um povo que tem uma caminhada, deve ser um povo que que tem fé. E no final ainda sobraram 12 cestos, para dizer que quando a gente é solidário, quando a gente partilha, quando a gente tem fé, quando a gente tem uma espiritualidade, a gente também é capaz de multiplicar os dons, as coisas, o bem para todos. Padre Ivan, e para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma bênção para todos que estão nos acompanhando pela internet neste dia especial de Corpus Christi. Peçamos a Deus que, pelo seu corpo e o seu sangue, a gente possa também sempre caminhar para a salvação. É muito bonito quando a gente diz assim, eis o mistério da fé. E quando a gente responde, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste vinho, não é? Deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando a gente diz, eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Nós estamos vivendo todo esse mistério. Então, que esse mistério de salvação, que esse pão eucarístico também nos leve à santidade e nos abençoe sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.